Esse pegou? O título parece que não, né? Acho que eu deixei salvo. Acho que não pegou. Boa tarde, pessoal. Só um minutinho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem tá me assistindo aí simultaneamente pelo Instagram da Selecta Chocolates e da Mix Ingredientes. Eu sou a Mari Javarez e nós vamos começar já uma live bem gostosa. E antes de eu começar a live, vou pedir para vocês, por favor, me dizerem aí se vocês estão conseguindo me ouvir e se vocês estão conseguindo me ver bem, tá bom? Pra gente poder começar a nossa live de hoje. E boa tarde para todo mundo que tá entrando. Nós vamos fazer um bolo de milho super saboroso, fofinho e ainda uma cobertura lindona de curau com chocolate. Tenho certeza que vocês vão gostar do sabor dessa cobertura. E é facinho de fazer. É uma ótima opção para você fazer aí, trabalhar com entregas e deliveries. Vou aguardar a galera me dar ok. A Gabi tá filmando aqui, tá me ajudando agora à tarde. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, que ela lê aí e eu vou sempre respondendo por aqui. Gabi, o pessoal já deu ok? Tá conseguindo ver, tá conseguindo ouvir, beleza? Então tá, então vamos seguir. Gente, então olha só, boa tarde pra quem entrou agora. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez em parceria com a Selecta Chocolates e com a Mix Ingredientes. O meu nome é Mari Javarez. Aí embaixo na descrição do vídeo dos dois Instagrams tá o meu nome, o meu Instagram. Já vou pedir pra vocês me seguirem lá, por favor. Tá o nome da receita. E quando acabar a live, o pessoal da empresa vai subir lá pro Docipédia. A receita toda descrita direitinho. A Docipédia é um portal que você consegue consultar receitas, você consegue ver vídeos, novidades sobre confeitaria, tem muita coisa legal, é muito completo. Tem inclusive matérias e notícias sobre tudo que está acontecendo. Você consegue acessar o portal digitando www.docipedia.com.br ou baixar para o teu celular o aplicativo. Para baixar o app, você pode entrar tanto na Play Store quanto na Apple Store. É só colocar lá Docipédia e baixar. O legal de ter no celular é que você fica com um caderno de receita na palma da mão, porque você consegue salvar algumas receitas, favoritar e tal, e aí você fica com aquele caderninho de receita na palma da mão. É muito bacana e sempre tá entrando receitas novas. Então acompanhe as redes sociais da Mix Ingredientes, da Selecta Chocolates, baixa o app aí, porque tem muita coisa boa pra vocês. E aí, pensando nesse momento todo que a gente tá passando, tanto a Mix quanto a Selecta Chocolates sempre tá aqui, ó, buscando trazer mais conteúdo pra vocês conseguirem aproveitar esse momento, aprender bastante, aplicar nas suas encomendas ou então até fazer pra família, né? Então, a ideia é colocar muito conteúdo legal pra vocês. Toda semana tá tendo live. Hoje eu tô fechando a última live da semana, mas logo no final de semana eles anunciam as lives da próxima semana. Com certeza vai ter muita live legal nas duas redes sociais, então já aproveite, já segue @selecta.chocolates e @mixingredientes, tá certo? E hoje, como eu falei, nós vamos fazer então um bolo de milho com uma cobertura muito facinho de fazer, extremamente saborosa, que é um curau com chocolate. Então vamos começar. Pediu o aplicativo. O aplicativo tá descrito ali no vídeo, aí embaixo no texto. É o Docipédia, tá bom? Então ou você acessa direto na internet ou baixa o aplicativo na Apple Store ou na Play Store. Bem facinho para baixar e é ótimo o aplicativo. Eu mesma uso muito para as minhas aulas e para tudo que eu vou produzir. Gente, assim, ó, como eu falei lá no aplicativo, vai ter as quantidades direitinho, tá? Vamos focar aqui na preparação para tirar as dúvidas e depois vocês pegam a quantidade lá. Aqui eu tenho milho, que é da Espiga, milho verde. Se você quiser fazer com milho de lata, vai dar super certo, não tem problema nenhum. É que eu gosto muito dessa questão do milho verde. Pra quem não sabe, eu sou do estado de São Paulo, sou do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto. E a gente tem uma tradição aqui no estado, que eu não sei como que é nos outros estados, mas aqui no estado de São Paulo a gente tem tradição dos ranchos da pamonha. Muita gente que vai lá pra perto da cidade de São Paulo ou vem aqui pro interior, nas principais rodovias, encontra uma série de ranchos da pamonha, que são umas lanchonetes na beira da rodovia que fazem tudo quanto é coisa de milho que vocês puderem imaginar. Bolo, suco, sorvete, sobremesa, pamonha, uma infinidade de coisas. Então, é uma tradição nossa, porque a gente tem muito milho aqui, né, principalmente nessa época do ano, né, plantado.
o pessoal utilizar o milho da espiga mesmo. Mas como eu falei, quiser fazer de latinha, pode fazer que vai dar certo. Então aqui eu tenho milho de espiga, que pra começar, seguindo aí essa tradição, a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui todo o milho que eu vou usar na cobertura do meu bolo. Mari, por que você está começando... Deixa eu só pegar aqui minha espátula. Por que você está começando da cobertura? Tá maluca? Não estou maluca. Vou dizer por que eu tô começando da cobertura. Porque, como eu tava falando, é uma tradição dos ranchos usarem todas as partes do milho possível. Tanto tem os bolos que são assados na casca do milho, né? Naquela casquinha verdinha do milho. Então eles usam todas as partes do milho. Eu vou começar pela cobertura, porque essa cobertura eu vou peneirar. E todo o bagaço que sobrar da cobertura depois eu vou juntar junto com o restante da receita do bolo. Então aqui eu tenho milho e leite. Tá perguntando quantos milhos? Ó, no total aqui eu vou usar mais ou menos 4 espigas de milho. Lá na receita vai estar pesado, tá? Vai ter o peso direitinho já, depois que estiver cortadinho bonitinho. Ó, coloquei aqui no meu liquidificador, então lembrando, eu estou começando pela cobertura porque eu quero tirar o suco daqui para fazer a cobertura e o bagaço fazendo o bolo. Por isso que eu tô começando pela cobertura. Então, ó, vou colocar aqui e vou dar uma batida. Enquanto isso eu vou pegar a peneira ali pra gente começar a peneirar isso aqui. Vamos aqui então, ó, eu já peneirei então esse suco, já bati o leite com o milho que eu fiz, eu vou fazer esse suco do milho. E aí eu tô com uma peneirinha aqui, que eu já tô peneirando direto na panela, porque a hora que eu for usar, ele já vai estar já na panela, né, pra não precisar sujar uma vasilha sem necessidade. Então já vou peneirar direto aqui na panela. Eu vou voltar esse aqui pra cá. Eu coloquei a luva porque é o seguinte... Quem tá acostumado aí das antigas, o milho é uma cozinha bem caipira, né? Sabe que pra tirar esse suco do milho nada mais fácil do que fazer com a mão assim, ó. Consegue ver daí? Ó. Mais fácil do que ficar tirando, tentando mexer com espátula, gente. Milho é uma cozinha muito caipira. Bem junino mesmo o negócio, ó. Por que eu tô peneirando? Porque eu quero a minha cobertura lisinha. Teria problema se não fosse pra fazer essa decoração, usar o suco do milho com bagaço e tudo? Não teria. Mas o curau, ele é bem lisinho e eu quero a minha cobertura lisinha pra dar certo com a minha decoração. Então, por isso eu estou peneirando, tá? Mas a gente não perde nada do milho quando vai fazer bolo de milho. Estão perguntando se pode ser leite de coco. Olha, eu não fiz com leite de coco, mas com certeza vai ficar bem gostoso e não tem motivo pra dar errado. Precisa testar, mas assim, de um modo geral eu não vejo motivo pra dar errado. Eu acredito que vai dar bem certo. E vai ficar bem saboroso, né? O bom é que se você fizer com leite de coco, deixa eu pensar, não tem lactose, né? Olha aí. Ó, esse bagaço, então, eu não vou desperdiçar. Como eu disse, quisesse fazer a cobertura com bagaço e tudo, pode, pode. Só que ela não vai dar o caimento que eu preciso para esse tipo de decoração que nós vamos fazer hoje. E não vai ficar como um curau, que é uma coisa bem lisinha. Então aqui esse bagaço eu vou voltar lá pro meu liquidificador. Esse aqui eu vou reservar para depois mexer com a parte da cobertura lá no fogão. Vou tirar a luva aqui. Então, tiramos esse suco do milho, eu vou colocar os ingredientes do bolo agora aqui. Mais milho, tá? Que daí vai o milho mesmo, né? Pro bolo. Lembrando que aqui eu tô fazendo só a metade da receita, viu, gente? Eu não tô fazendo a receita completa. Vou colocar... Aqui eu tenho milharina. A gente gosta muito de fazer, pessoal, aqui do meu estado, com o bolo com milharina. Mas você pode fazer com fubá,
Pode fazer até com aquela farinha flocão que a gente encontra em alguns estados, principalmente na região norte e nordeste, tá? Não tem problema. Eu percebo que com a milharina ele fica mais macio, mais fofinho, mas você pode fazer com fubá que não tem problema nenhum e com flocão, tá? A diferença é que a milharina ela é um milho, ela é uma farinha de milho pré-cozida. É a diferença que dá para as outras. Vou colocar aqui também açúcar refinado. Eu prefiro fazer com açúcar refinado do que com açúcar cristal. Vou colocar óleo e leite, que eu já tenho tudo junto aqui. Coisa mais fácil do mundo esse bolo, minha gente. Óleo e leite. Parece que deu uma travada. Vamos ver se ele tá reconectando. Só um minutinho pra Travou gente... aqui também. Só um minutinho pra gente voltar aqui. Vamos ver se reconecta. Acho que reconectou, será? Pessoal, digam pra gente se vocês estão conseguindo ver, se vocês estão conseguindo ouvir de novo, se já reconectou, por favor. Vamos ver aqui. Digam aí pra gente como é que tá. Oi, Cris, boa tarde. Me ajudem aí dizendo se voltou a funcionar, se tá direitinho, se parou de travar, pra gente poder voltar. Vamos ver aí se voltou. No da Mix já estão me dando um positivo aqui. Vou só esperar no da Selecta se alguém me responde se voltou ao normal. De qualquer forma, a live vai ficar salva, tá, gente? Ali, voltou. Já tem bastante gente falando que voltou no da Mix. Deixa eu ver o da Selecta. Voltou, beleza. Gente, ó, de qualquer forma, a live vai ficar salva nos dois Instagrams pra vocês poderem depois consultar a maneira de fazer e tal. Se tá travando, depois na hora que ele sobe, ele fica melhor, tá? Bom, então como eu tava falando... Como eu tô fazendo meia receita, eu não vou assar na forma de buraco que eu assei a outra, que eu vou trazer já pra vocês verem. Eu vou assar numa forminha assim de coração ballerine, que tá super em alta. E também fica aí uma sugestão, uma outra sugestão pra vocês poderem utilizar aí na pronta entrega e no delivery de vocês. Aqui eu tenho desmoldante. Mas se você quiser untar e enfarinhar com... óleo e farinha, ou manteiga ou margarina e farinha, pode fazer, não tem problema nenhum, vai dar super certo que eu tô usando desmoldante. E se você quiser, inclusive, enfarinhar, ao invés de usar farinha de trigo, você usar o fubá ou a milharina que você utilizou na receita do bolo, pode também, fica uma delícia e fica super bonitinho o bolo, a casquinha dele em volta. Então aqui, ó, vou passar meu desmoldante bem pouquinho na minha assadeira. E aí, por fim, que eu não tinha colocado ainda aqui, que foi a única coisa que eu não coloquei no liquidificador, eu vou colocar o fermento em pó.
fermento a gente nunca bate, né? Então, eu coloquei o fermento aqui, vou misturar. É um bolo muito prático pra fazer. Ele fica super fofinho e fica delicioso, porque é feito com milho mesmo da espiga, né? Faz toda a diferença aí no resultado final do nosso bolo. Então, tô só misturando aqui o fermento. Voltou, gente? O pessoal falou aí, Gabi, se voltou? Tá subindo os comentários? Porque ontem os comentários travaram. Tá sim. Sabe o que aconteceu, gente? O Instagram, ele atualizou de ontem pra hoje. Mudou a maneira de gravar os stories. Depois ele atualizou de novo. De antes de ontem pra ontem ele atualizou. Depois ele atualizou de novo. Então eu acho que essa bagunça toda do Instagram aí, dessas atualizações, pode ser que tava assim, porque eu não tinha feito nenhuma live que tinha travado, aí começou a acontecer isso ontem, pode ser atualização. Mas de qualquer forma, como eu falei, vai ficar salvo. Ó, então o fermento foi a única coisa que eu coloquei depois, no final da receita, tá? O restante tá tudo aqui. O resultado é uma massa líquida, não se preocupe, ela é assim mesmo. Vou colocar aqui na minha forminha. Ó, fica todos... Deixa eu vir aqui pra frente assim. Fica todo o bagacinho dela aqui, ó. Eu acho que vai sobrar bolo aqui, hein? Não vou colocar todo, não. E aí, eu vou levar pra assar no forno pré-aquecido, 180, 200 graus se for forno a gás. E se for um forno elétrico, você pode levar ali mais ou menos uns 160 graus, só com a resistência de baixo ligada. Quando ele tá chegando já no ponto de estar assado, você liga a resistência de cima só pra ele ficar douradinho, tá? Ó, como eu falei, eu fiz metade da receita aqui e ainda assim ele deu mais do que uma forminha dessa. A receita completa, tá lá na Docipédia, vai estar o rendimento dessa receita, ela vai render uma assadeira de 23 centímetros com furo central, tá? Ele cresce bem, eu vou até tirar um pouquinho daqui porque tem muito bolo aqui, depois eu não vou conseguir, ele vai esparramar lá no forno. Vou tirar um pouquinho só, porque ele vai crescer um bocado. Depois ele volta até dar uma murchadinha, mas eu vou tirar mais um pouquinho. Vou tirar mais um pouquinho. Essa forminha aqui, pra quem quiser saber o tamanho dessa forminha que eu tô usando, deixa eu pegar aqui uma régua pra medir. Só pra vocês terem uma ideia, é uma forma pequena. Ela tem 16 centímetros por mais ou menos 19 por aí. E a altura mais ou menos 4 centímetros, 4,5, tá? Então, uma receita completa vai me render uma assadeira de 23 centímetros de diâmetro, até de 24 com furo central, uma grandinha. Ou, vocês viram, meia receita me rendeu uma baleirinha, ainda sobrou um pouquinho, tá bom? Estão perguntando se essa massa pode assar naquelas formas Nordic Ware. Pode sim. Pode assar. Agora, naquele tipo de forma, a minha indicação é para realmente vocês utilizarem o desmoldante, né? Aí é melhor utilizar o desmoldante, mas pode assar sim. Vou colocar ela aqui no forno. Porque sempre depois da live eu faço um stories do resultado final, porque não vai dar tempo de assar durante a live, né? Mas aí a hora que a live acaba, eu faço os stories para vocês. Ó. Agora vamos falar aqui da nossa cobertura. Essa cobertura nós vamos fazer juntos. Vou pegar aqui os ingredientes. Vou pegando aqui os outros ingredientes só um pouquinho. Ó, então essa cobertura tem o suco que a gente tirou daquele milho, tá vendo? Leite com o milho que eu peneirei. Eu gosto de peneirar numa peneira até mais fininha, porque daí não fica essas pintinhas daqueles fiozinhos no milho, tá? Se você tiver uma peneira mais fininha do que a minha. Aqui eu tenho açúcar, esse cor-de-rosinha aqui é um sal que eu uso aqui em casa, então é sal, tá? Então uma pitada de sal e o açúcar, que eu vou jogar tudo aqui. Opa! Olha a arte. Vou misturar e vou levar ele pro fogo agora. Vamos lá pro fogão pra vocês verem e poder acompanhar. Separado disso, eu tô com outro ingrediente aqui, mas a gente fala dele já já. Vou ligar aqui então. Ligou. Deixa eu só tirar essa bagunça daqui. Gente, vocês estão conseguindo ouvir bem? Estão conseguindo ver legal? Digam aí. Tá subindo um comentário ou algum coraçãozinho, alguma coisa? Só pra gente saber se não travou. Tá subindo nos comentários. Tá? Uhum.
Boa tarde para quem entrou agora. Nós estamos fazendo um bolo de milho e eu vou fazer um curau com chocolate branco utilizando o Selecta Namur, que já vocês vão ver ele entrar aqui nesse creme. Eu sempre cozinho, no caso desse do curau e no caso desse tipo de decoração, eu prefiro acrescentar o chocolate no final para eu confirmar qual é o ponto que vai ficar. Então aqui a gente só tem o leite, o milho e o açúcar. Num primeiro momento ele demora um pouquinho mais para ferver, mas a hora que ferver, vocês vão ver que ele rapidamente dá o ponto. Então tem que tomar cuidado aqui. Para quem nunca fez bolo de milho, curau de milho, eu acho que a maneira de saber se tá cozido ou não tá é provando mesmo, tá? Por quê? O milho cru, ele tem tipo como se fosse um sabor assim, um amarguinho no fundo. E aí, quando ele tá cozido, você não sente mais aquele amarguinho do fundo. Então, vocês vão ver o ponto aqui que vai ficar na minha espátula, mas se você tiver na dúvida aí em casa se cozinhou mesmo ou não, é só provar um pouquinho. O que precisa cozinhar aqui? Além do milho, ele tem muito amido de milho aqui no meio, né? Porque a gente colocou todo o amido que tinha no milho aqui. Então, por isso que eu falo que rapidamente ele vai dar o ponto e vai cozinhar. Então tem que cozinhar o milho e sair aquele saborzinho do milho. Perguntaram aqui, Namur ou puro? Acho que tá falando... Do chocolate. Eu vou utilizar Selecta Namur branco. Vou pegar aqui, enquanto esse aqui vai fervendo, dá pra eu pegar pra mostrar pra vocês. Ó, vou utilizar Selecta Namur, chocolate branco da Selecta. Esse aqui é chocolate puro, gente. Ele é um chocolate que se você for fazer um molde, dar algum formato pra ele ou banhar, esse aqui precisa ser temperado. Pra usar pra um recheio, uma cobertura da maneira que eu tô fazendo aqui, não tem necessidade de temperar. A Selecta tem toda a linha de chocolate, então a gente tem o branco, tem o ao leite, tem o blend e tem o meio amargo, tá? Esse daqui é o puro, pode ver, tá escrito chocolate, porque ele é o puro, chocolate nobre, né, como a gente diz. E a gente também tem uma linha de chocolates cobertura fracionada. Eu não vou usar a cobertura fracionada hoje, mas a cobertura fracionada também, a gente tem ela em barra e tem ela em gotas. E a fracionada também tem toda a linha, branco, ao leite, blend, meio amargo. E o fracionado tem um a mais, que é o amargo, e que eu amo muito o amargo deles. Mas hoje nós vamos utilizar só o Namur, tá? E eu vou utilizar o Namur branco, porque depois ainda vou ajustar a cor dessa cobertura, tá bom? Então, vou acrescentar ele aqui no final. Ainda não coloquei, pra quem entrou agora. Já a gente vai acrescentar. Por enquanto, ó, eu tô só mexendo, esperando ele ferver, porque quando ferver, ele rapidamente vai chegar no ponto. Tem que tomar cuidado aí com o seu fogo, se de repente tiver em fogo alto, pra você não deixar ele empelotar. No começo, ele fica parecendo querendo que tá empelotando, mas depois você continua mexendo que ele vai ficar lisinho, tá? Estão perguntando se nessa cobertura pode colocar fracionado. Ó, eu prefiro fazer esse tipo de cobertura com chocolate nobre. O sabor fica totalmente diferente. Mas, se você quiser, pode colocar fracionado. Mas a minha indicação é realmente para você utilizar chocolate nobre. Mas se você quiser fazer com Selecta Supreme, pode fazer. A questão mesmo é a diferença de sabor, né? Chocolate nobre, o puro, é sempre mais saboroso do que o fracionado. Mas pode sim, não tem problema nenhum. Lembrando que a live vai ficar salva nos 2 Instagrams, gente. E que a gente vai deixar salva e a receita tá lá na Docipédia, tá? O intuito aqui da empresa, tanto da Selecta quanto da Mix, inclusive o meu, que eu tô fazendo muita live, quase todo dia tem live, é sempre levar muito conteúdo aí pra vocês poderem aproveitar nesse momento, treinar, ou fazer pra família, ou fazer pra encomenda. Então isso aqui também é uma sugestão, vocês viram ali que eu dei uma sugestão de uma assadeira diferente, trouxe ele feito naquela assadeira tradicional de forma de buraco. Então a ideia mesmo é vocês terem opções para poder aproveitar esse momento e fazer também delivery e pronta entrega que tá tão em alta agora, né, gente? Eita, já vou pedir para vocês, ó, no final da live nós vamos fazer um print. Já vou explicando esse print daqui pro fim da live, vou falar dele de novo. No fim da live a gente sempre faz um print, né? Esse print a gente pede sempre assim, marca aí, me marca, me ajuda para eu saber que você gostou da minha live. Me marca aí, @marijavarez, marca Selecta, marca Mix pra gente poder repostar vocês. E toda vez que me marcam, eu reposto, ainda coloco aquele selinho de refeições pra poder ajudar também. De repente vai ter um seguidor meu que também
é aí da sua cidade e tal, e ajuda aí numa encomenda, né? Por que não? A gente tem que dar as mãos agora, né? Então, falando pra você repetir a massa de novo e repetir o que você tá mexendo. Tá, aqui eu tô mexendo um curau, uma cobertura de curau. Um curau bem simplesinho, que nós fizemos com o suco do milho, que foi bem peneiradinho. O bagaço depois eu utilizei na massa, né? Mas aqui é o suco do milho com açúcar. E por enquanto só tem açúcar, o leite, o milho e o açúcar aqui. Depois eu vou acrescentar... tem uma pitadinha de sal. Depois eu vou acrescentar o chocolate, mas só na hora que ele estiver cozido no ponto. O bolo de milho eu fiz utilizando milho de espiga. No total, para uma receita toda, vocês vão utilizar mais ou menos de 4 a 5 espigas para fazer a cobertura e o bolo. Dependendo da espiga, vai umas 5, viu, gente? Mas aí, lá na receita da Docipédia, vai estar tudo pesado direitinho. Então, perguntando se tá usando fogo baixo ou alto. Aqui eu tô no fogo médio. Cuidado aí em casa, se você tem o seu fogão muito alto ou sua panela for muito fina, usa no fogo baixo. Gente, por que eu tô fazendo vocês assistirem eu ficar cozinhando um tempão aqui essa cobertura, né? Já que é uma live, eu poderia trazer pronta. Porque é o seguinte, aqui é importante vocês verem o ponto da cobertura. Então não adiantava eu fazer antes se vocês não fossem conseguir ver o ponto dessa cobertura. Por isso que a gente tá cozinhando junto, tá? Porque senão não ia dar pra vocês verem o ponto direitinho que ela tem que ficar aqui na panela. Tô perguntando se a receita é em grama. A receita é em gramas. Gente, ó, vou falar pra vocês. Pra mim, bolo de milho, bolo de cenoura, esse negócio de 1 espiga, 2 espigas não funciona comigo. Eu gosto de colocar em gramas. Então, o bolo de milho mesmo é em gramas, a espiga... não é na espiga, não. Depois que já tirou da espiga, aí pesa direitinho, tá? A receita vai estar lá no Docipédia. Mari, dá certo fazer com brigadeiro? Dá, você pode fazer um brigadeiro gourmet, mas a gente faz tanto brigadeiro, né, que eu quis trazer uma opção diferente. Acaba que é um pouco mais barato o custo, porque não vai leite condensado e fica super saboroso. Estão perguntando o que tem na panela. Na panela tem leite, que foi batido com milho de espiga e peneirado para ficar essa cobertura lisinha. Açúcar e uma pitada de sal. Por enquanto é só. Já já eu vou acrescentar mais coisas aqui. Tá perguntando se o milho é fervido ou cru mesmo. O milho foi cru. Tirei da espiga e botei no bolo e no curau. Por isso que a gente tem que cozinhar bem aqui. Por isso que vai bastante leite. Pra ele dar tempo de cozinhar. Se a gente coloca pouco leite, não dá tempo de cozinhar. O milho ele tem que ficar bem cozidinho por conta do amido, que tem que ficar bem cozido ali, né? E também por conta da questão do sabor mesmo do milho, de sair aquele saborzinho de milho cru. O milho cru ele tem um fundo amargo. Então pra sair aquela nota amarga no fundo do milho, a gente tem que ter certeza que ficou bem cozido. E pra isso tem que ter bastante leite. Eu uso, se eu não me engano, gente, porque eu não lembro a receita de cabeça, eu acho que são 360 ml de leite no total, tá? Vou pegar aqui um suporte de panela pra colocar ali. Estão perguntando se o sal interfere no sabor. O sal, ele é só pra acentuar o sabor do milho aqui. Em confeitaria, quando a gente usa um tiquinho de sal, a intenção sempre é acentuar o sabor. Nunca deixar salgado, né? O sal em pouca quantidade, ele acentua o sabor da preparação. Ele ressalta. Dá pra fazer com milho em lata? Esse curauzinho aqui, pra você fazer com milho em lata, você vai ter que acrescentar amido, porque o milho de lata não funciona igual aqui na hora de cozinhar. Dá certo, só que você vai ter que pôr amido. O bolo, pode fazer o bolo com milho em lata que não tem problema, só pesa direitinho lá o milho que não tem problema não, pode fazer também. Inclusive o bolo, se não quiser fazer com a milharina, que foi a que eu usei, que eu falei aí na receita, você pode fazer com fubá e dá certo até com aquela farinha flocão. Eu gosto com a milharina porque ele fica mais fofinho. Mas se você quiser ele mais pra cremosinho, pode usar o fubá. Ó, deixa eu ver se eu pego aqui da panela. Vou pegar assim com a espátula. Ó, ele ainda tá caindo líquido, tá vendo? Ó, ele ainda tá líquido. Eu vou chegar ele só mais um pouquinho no ponto. Vou aumentar o fogo aqui pra ser um pouquinho mais rápido. Esse tempo de fogo, ele vai mudar muito também, gente, isso é importante dizer, de acordo com o milho, tá? Por exemplo, quando o milho ele tá assim bem clarinho como tá o meu,
ele demora um pouquinho mais pra chegar no ponto. Eu não sei dizer exatamente se ele tem menos amido, quando ele tá assim mais verdinho claro, se é algum tipo de milho. O que eu sei é que quando o milho tá um pouquinho mais amarelinho, verde ainda, mas não tão branco, ele é mais rápido pra dar o ponto. Tá perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva nos 2 Instagrams. Ó, o ponto aqui, ele é como se fosse um ponto de brigadeiro de colher, tá? Como eu falei, se você pega um milho um pouquinho mais amarelinho, ele... Eu não sei se é o tipo do milho ou o que é, mas ele dá ponto um pouquinho mais rápido. Por isso tem que ficar de olho aqui. Estão perguntando se vai ficar mais amarelo e se pode ser polentinha. Polentinha. Eu acho que polentinha... Me corrijam aí se eu estiver errada, hein? A polentinha, ela é farinha de milho pré-cozida? Se for, pode. Eu não tenho certeza pra poder falar. Eu não lembro agora o que é a polentinha. Mas eu acho que é. Se for farinha de milho pré-cozida, pode. Porque daí ela é a prima da milharina, né? Ó, já tirei do fogo aqui. Ele tá ainda líquido, mas ele tá um mingauzinho bem grosso, tá? Um ponto de mingau mais grosso. E como tem bastante amido de milho aqui, a hora que ele esfriar, ele vai dar uma firmadinha. Então, por isso que eu não posso deixar ele muito firme aqui. Venho pra cá. E agora sim, nós vamos colocar Selecta Namur aqui dentro. Então, ó, coloquei Selecta Namur ali, que como eu falei, é este chocolate aqui, ó. E agora eu vou mexer, enquanto ele esfria, ele derrete esses pedacinhos do chocolate, tá? Gente, quando eu fui testar essa cobertura pra poder fazer a live, eu fiquei pensando, né, que sabor será que ia dar o chocolate no curau. Ficou incrível. E aí, já deixo mais uma opção pra vocês. Se você quiser utilizar canela, pode colocar canela. Põe um pouquinho, mistura, tal, enfim, como for a sua preferência, tá? Porque a gente sabe que canela e milho combina muito, né? Vamos esperar ele aqui acabar de derreter. O que eu vou usar aqui que perguntaram pra mim da cor, né? E aí eu vou utilizar, ó, corante soft gel da Mix. Olha aí. Esse corante da Mix é super concentrado. Ele pode ser utilizado pra chantilly. Ele pode ser utilizado para um merengue. Ele pode colorir brigadeiro, colorir creme de um modo geral. Então dá pra fazer muita coisa, pra você colorir muita coisa. Inclusive ganache e inclusive a nossa cobertura aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar na cor que eu quero com o corante, tá? Então eu vou usar corante soft gel da Mix. Por que eu deixei pra colocar o chocolate Selecta Namur aqui no final da minha preparação? Porque também com isso ela vai esfriando e vai dando uma engrossadinha e chegando no ponto que eu quero, tá? Então eu tô mexendo aqui pro chocolate ir derretendo. Dá pra ver dentro da panela? Vamos filmar aqui dentro da panela. Ó, pro chocolate ir derretendo aos poucos, com o calor do meu recheio aqui. E eu já vou colocar... Ó, eu tenho aqui amarelo damasco e amarelo gema. Eu vou fazer uma misturinha, eu gosto muito de fazer a misturinha das duas cores. Mas vai devagar aí, porque ele é super pigmentado pra não ficar muito forte a cor, tá? Ó, tô pingando aqui 2 gotas de amarelo damasco pra fazer aqui um fundo, ó. Ele fica um amarelo mais aberto, fica bonito, ó, fica um amarelo mais aberto. Vou mexer aqui, enquanto tá derretendo o chocolate, a gente mexe o corante junto também. Mas eu quero deixar ele um amarelo mais assim firme, mais indo um pouco pro laranja. Então, por isso, eu vou colocar um pouquinho do amarelo gema, ó. Eu vou bloquear os comentários desse daqui, tá bom? Estão pedindo. Vamos bloquear, então, os comentários, daqui a pouco a gente libera. Pode bloquear dos dois, Gabi. Consegue aí? Precisa de ajuda? Vai? Esse aqui. Ó, coloquei então mais 2 gotinhas do amarelo gema. Vou colocar mais um pouquinho já se precisar. Ó, vamos mexer nele aqui, ó, as 2 gotinhas dissolvendo e fazendo o resultado aqui. Vocês viram aí, né? 2 gotas. Olha só como já ficou uma cor incrível. Essa quantidade de corante pode ser que você utilize até menos se o seu milho for um pouquinho mais amarelo do que o meu. O meu tava bem branquinho hoje, não consegui comprar onde eu gosto de comprar. Falar pra vocês, eu gosto de comprar milho no caminhão de milho, que tem aqui na minha cidade.
tempo todo, quando nós formos agora fazer a parte da decoração, vocês vão perceber que eu vou estar sempre mexendo essa cobertura. Primeiro, para ela não criar película. Segundo, para ela ficar sempre lisinha e bonita, para eu poder jogar aqui em cima do meu bolo. Então, para eu ver, para eu confirmar o caimento, ver se ela não esfriou e já não tá mais com caimento bom. Vou pegar aqui uma colher, só um pouquinho, porque o nosso detalhe nós vamos fazer com uma colher. Gostei da cor, que é um amarelo bem bonito, hein, gente? Tem só um pedacinho aqui de chocolate pra eu dissolver mais. Por que eu não coloquei canela aqui nesse momento, né? Que tem gente que eu sei que gosta. Porque eu não quero aquela pintinha marrom na minha decoração, aquelas pintinhas de canela. Por isso que eu não coloquei, tá? Ó, agora eu vou fazer assim. Vou botar aqui de lado um pouquinho essa panela. Vou pegar o bolinho que eu já fiz aqui, ó, numa assadeira de 22 centímetros, então. 22 não, desculpa, 23. E a nossa ferramenta incrível é uma colher de sopa, minha gente. O que eu faço aqui, ó? Eu sempre gosto de testar nas costas do bolo. Eu testo, às vezes, assim, no cantinho da panela, que eu ponho ela assim e vejo o tanto que ela tá escorrendo. E também, por causa dessa decoração, tem que ser um escorridinho mais fluido um pouquinho. E também vou testando aqui no meu bolo, tipo na parte de trás do meu bolo. Então eu vou pôr uma quantidade aqui em cima do bolo, ó. Põe uma boa quantidade em cima do bolo. E aí eu venho com a colher de ladinho aqui, ó, empurrando... Opa, tem um pedacinho de chocolate. Empurrando pro lado. E aí esse empurrar da colher é que vai fazer o risco da minha pétala. Eu já vi que ele tá caindo, que ele tá firmando, então eu posso continuar. Ah, e se tivesse muito mole, para, ou espera ele esfriar um pouquinho ou volta pro fogo. Deixa eu só desmanchar aquele pedacinho de chocolate que tava ali. Ainda tem aqui um pedacinho. Então, você testa no cantinho da panela, acha que tá bom olhando pelo cantinho da panela, você testa na parte de trás do seu bolo. Se ele estiver escorrendo muito, ou é porque ele tá muito quente, precisa esperar ele esfriar um pouquinho. Lembrando que isso aqui tem que fazer com a cobertura morna, do jeito que eu tô fazendo aqui. Ou é porque o teu bolo, a tua cobertura ainda tá mole demais, aí você pode voltar um pouquinho pro fogo. Então, de novo, ó, eu coloco uma boa quantidade com a colher de ladinho, empurro pro canto e volto pra trás. Ela faz o risquinho da pétala, porque eu tô colocando ela de lado. Vem aqui de novo. Tem um pedacinho de chocolate me perseguindo aqui na panela. Ó, coloco ela de lado e puxo aqui pra trás. E aí ela vai fazendo o risquinho da pétala da flor, né? Sempre eu ponho uma boa quantidade em cima, dou uma empurradinha pra ela cair lá pra baixo e volto com ela pra dentro. Vamos aqui. Ó, põe a colher cheia em cima do bolo, vira ela de lado, dou uma empurradinha pra ela ir lá pra fora e volto com ela pra dentro. Outro pedacinho de chocolate aqui. Aí, pronto. Se você quiser fazer pétalas mais largas, menos largas, aí é questão de você colocar mais ou menos cobertura na tua colher. Teve uma ali que ficou magrinha, daqui a pouco eu conserto ela. Então, ó, bastante cobertura de ladinho, pra ele ficar fofinho aqui, redondinho. Passo a minha colher da frente pra trás aqui pra ele escorrer. Essa daqui, ela vai até lá embaixo, né? Diferente daqueles outros que a gente faz que para no meio do bolo, esse aqui a ideia é levar a cobertura até um pouco mais pra baixo. Então, põe aqui, empurra e volta pra fazer o risquinho. Então, conseguindo acompanhar, ver bem aí como é que eu faço o movimento da colher. Ninguém tem pergunta? Ah, tá desabilitado, né? Vamos habilitar os comentários pra ver se o pessoal tem alguma pergunta aí na posição da colher? Porque eu sei que essa parte é importante, gente. Vamos habilitando aí, enquanto eu vou fazendo aqui, ó. Daqui a pouco a gente já filma em cima pra vocês verem como é que tá ficando.
Ó, colher de lado. O mais importante é a colher de lado. Aquela de lado é o que vai fazer o risquinho dessa pétala, tá bom? Ó. Vou mostrar de cima, tá? Tá. É bom, vou fazer mais uma aqui agora pra finalizar. E aí você mostra de cima. Pra finalizar essa camada. Dá pra ver aí os detalhes da marquinha da colher? Você acha que dá? Uhum. Ó, de lado. Coloca uma boa quantidade, empurro pro canto e volto com a colher de lado pra trás, ó. Ela que faz o risco. Feito isto, eu vou preencher o centro do meu bolo com cobertura. Então, eu vou pegar aqui e dar mais uma raspadinha em tudo. Deixa eu só dar uma olhada aqui pra ver quanto que ele escorreu aqui pros lados. Deixa eu ver se eu consigo fazer escorrer mais um pouquinho aqui, ó. Ó, volta a colher pra trás. E tem outro aqui que ficou curtinho demais também, que eu vou complementar aqui, ó. Feito isto, a gente pode colocar ali no meio, pra preencher o meinho. Deixa eu ver aqui mais algum que ficou meio magrinho. O bom é que como a gente tem a marcação da colher, dá pra você voltar e refazer sem nenhum problema que não fica feio. Quando ele fica meio magrinho. Bom, vamos preencher agora aqui o meio. Você habilitou os comentários? Uhum. E aí, gente, o que vocês acharam? O movimento da colher é o tchan do negócio. Ó, vou preencher aqui todo. Passar a colher aqui no meio só pra ajeitar tudo, ó. O chocolate branco vai fazer toda a diferença no ponto dessa cobertura, viu, gente? Eu testei com chocolate, testei sem chocolate e o chocolate faz toda a diferença aqui no ponto da cobertura. E agora, eu venho aqui, ó, deixa eu pegar mais uma colherzinha. Lembrando que a receita está no Docepedia, tá bom? Deixa eu ver como tá aqui a parte compridinha daqui das pétalas. Aí, ó. Lembrando que a receita está na Docepedia. Ó. Granulado da Mix Ingredientes, granulado super macio, que eu vou colocar aqui devagarzinho, ó, aqui ao redor para fazer o formatinho do miolo. Tô perguntando do que é cobertura. A cobertura é um curau de milho da espiga, né, o milho verdinho da espiga, com chocolate branco Selecta Namur. Olha aí se não fica uma gracinha. Não é difícil de fazer. E fica uma graça aí. Acaba agregando bastante valor ao seu produto. Agrega visualizações aí do seu trabalho para você poder fazer um pronto entrega. Olha aí que bonito que fica. Estão falando se o chocolate branco vai dar textura. Sim, como eu falei, o chocolate branco faz toda a diferença aqui no caimento. E não só no caimento, mas principalmente também no brilho, viu, gente? Esse brilho da cobertura se deve à quantidade de gordura que tem no chocolate branco. Então, faz muita diferença. Eu testei sem chocolate pra ver como ficava e não gostei. Prefiro com chocolate. Olha aí que gracinha que ficou, ó. Mais uma vez, então, utilizei o granulado da Mix Ingredientes. Eu vou mostrar um outro granulado que tem aqui pra vocês, que também daria muito certo pra vocês fazerem. Deixa eu pegar, que tá ali na minha geladeira guardado. Daria muito certo pra vocês utilizarem também, tá bom? Eu gosto de mostrar porque eu gosto demais desse granulado. Então por isso que eu vou mostrar ele pra vocês. Por quanto dá pra vender, estão perguntando. Peraí que a gente vai falar disso. Ó, esse outro aqui não é o que eu utilizei, esse aqui é o Big Granulado. Também dá pra utilizar. Vou pôr um pouquinho aqui na minha mão pra vocês verem por que é Big Granulado. Olha que arte. Olha o tamanhozão dele. Então, ó, também dá pra utilizar. Na verdade, o Big Granulado, ele é um granulado para ser utilizado forneável. Ele é macio, super saboroso, perfumado, porque eu já usei ele várias vezes para decoração. Ele fica super perfumado quando fica em cima do bolo, que o cliente abre a caixa, sabe?
Mas ele é forneável, então pra fazer um bolo formigueiro, pra você fazer aí, colocar no meio de um cupcake, de um muffin, enfim, você pode utilizar e pode utilizar pra fazer essa decoração também, tá bom? Então são 2 granulados aqui. Eu utilizei o granulado, vamos dizer assim, mais tradicional da Mix, que é esse granulado macio. Não é aqueles granulado duro, minha gente, com gosto de coisa de açúcar. O granulado é meio amargo? Não, ele é... não é meio amargo, mas ele não é aquele granulado açucarado duro, não. Ó, tem os dois, tá vendo? Eu utilizei esse, mas esse aqui também é uma sugestão pra vocês utilizarem, tá? Os dois são saborosos, os dois são macios. Esse aqui é forneável, então além da decoração você pode utilizar pra misturar no meio da massa, certo? Opa! Vamos ver como é que tá a misturinha de cores, ó. Pra vocês saberem aí, vamos de novo aqui, ó. Eu utilizei... Vocês viram que eu coloquei 2 gotinhas de cada, então eu coloquei 2 gotas de amarelo damasco. Ele fica um amarelo um pouco mais clarinho e um pouco mais transparente. Esse aqui já vai dar um tom mais um pouco um amarelo mais firme, mais fechado, mais indo pra um laranjinha, que é o amarelo gema, tá? Então eu coloquei 2 gotinhas de cada. Essa quantidade vai mudar de acordo com a cor do teu milho, tá? Estão perguntando se pode ser milho de lata. Pode ser milho de lata na massa, sem problemas. No recheio, ou na cobertura, ó, usei esse chocolate aqui, Selecta Namur, branco. Na cobertura, se você usar milho de lata, você vai ter que colocar um pouquinho de amido de milho. Aí tem que testar, mas eu acredito que, tipo, uma colher de sopa de amido de milho deve dar certo, tá? Porque o milho de lata, ele não tem aquela quantidade de amido, não dá aquela liga como dá do milho da espiga mesmo, né? Mas pode usar na massa e na cobertura. Só na cobertura lembra que você tem que colocar um pouquinho mais, tem que colocar amido de milho, tá bom? E o chocolate, como eu disse, ele vai fazer toda a diferença no brilho da cobertura do teu bolo e na textura ali do caimento. Então o chocolate faz realmente a diferença. Então assim, olha, é um bolo de milho com curau, que poderia ser uma coisa super simples. Aí você tira uma foto bonita, na luz do dia, posta essa foto, eu tenho certeza que vai ter muito cliente querendo saber desse bolo. Então não é difícil, é fácil. Vocês viram que eu usei uma colher para colocar essa cobertura e no final, olha que bolo bonito que você tem, que vai chamar muita atenção dos seus clientes aí para fácil venda. Eu vou olhar aqui só um pouquinho como é que tá o bolo lá no forno. Pera aí que eu já volto. Tô perguntando se pode ser amido de trigo. Amido de trigo? Pode. Amido de milho. Pode trocar, acho que é. Acho que é trocar por amido de milho, né? Pode. Não, trocar não, na verdade. Se não for milho de espiga, aí tem que pôr amido de milho na cobertura. Pode usar os cookies crocantes no lugar do granulado? Pode, fica lindo. Inclusive tem os cookies crocantes. Gente, deu tempo de assar pra vocês verem. Ele ainda tá bem branquinho, mas dá pra vocês verem. Pera aí que eu vou colocar aí na mesa pra vocês verem como é que ficou fofo. Que lindeza! Só um pouquinho. Deixa eu pôr aqui assim, ó. Pra poder pôr aqui pra vocês verem como é que ficou. Você usou leite condensado? Não, nem uma gota de leite condensado. Olha isso. Que gracinha que fica, ó. Ele tá bem branquinho, porque, tipo, poderia deixar até mais um minutinho, mas ele tá, ó. Cheiroso. Completamente assado, tá vendo? Ó, tá assadinho, tá? Tá bem cheirosinho. Bem cheirosinho, uma gracinha. Vamos filmar bem aqui de perto, ó. Dá pra perceber, ó, que ele solta. Por isso que eu falei que dá pra usar naquela forma, ó. Tá vendo que ele solta ali direitinho, ó, da assadeira. Então, se quiser usar naquelas formas desenhadas, pode usar, que vocês não vão ter problema, tá? Pode trocar o óleo por manteiga? Por manteiga derretida? Pode. Olha, o óleo, eu vou falar assim por mim. Eu gosto de utilizar óleo nessas receitas de liquidificador, gosto muito. Só que aí eu te indico sempre procurar, se for possível, não utilizar óleo de soja, porque o óleo de soja ele deixa um sabor residual, né, na massa. Olha aí que gracinha. Só não vou desmoldar agora porque tá muito quente, gente. Mas olha que fofo que fica. E ele, ó, fofo, fofo mesmo, entendeu? Não é fofo de lindo só não, é fofo de massinha fofa, olha só. Perguntando qual o tamanho da forma do coração. Nós medimos ela, deixa eu medir de novo, peraí. 18 centímetros mais ou menos, por mais ou menos, ó, 14,5. E a altura tem mais ou menos 4,5 centímetros. É uma gracinha, é uma forminha que dá pra servir aí, ó. Se você cortar em 4, assim, serve 4 pessoas. Dá pra fazer? Com certeza. Dá pra fazer caseirinho e colocar na forma forneável?
Dá. Pode colocar na forma forneável que fica ótimo também, fica maravilhoso. Vamos fazer o print, gente? Ó, sobrou um pouquinho de cobertura aqui. Esse pouquinho de cobertura, a hora que eu desmoldar, eu vou jogar em cima do coraçãozinho. Desabilitar aqui. Então, ó, a Gabi vai desabilitar aí pra gente. Agradeço muito vocês terem ficado aqui comigo todo esse tempo, essa tarde. Tô arrumando aqui, então, pra gente fazer um print bonitão. Ó, vou botar os corantes aqui na frente pra vocês verem. Vou colocar meu coraçãozinho aqui. O meu chocolate. Deixa eu ajeitar aqui atrás. Pra gente poder fazer uma foto bem bacana. Ó. E aí... Aparece assim, Gabi? Parece. Ó. E assim, vocês podem dar um print na tela. Nós vamos ajeitar aqui. Dá um print na tela, me marca, que eu vou ficar muito feliz depois de ver vocês me marcarem aí pra poder repostar. Feito? Deu tempo? Bom, então é isso, gente. A receita vai estar lá no Docepedia, tá bom? Vai ser atualizada hoje, essa receita lá no portal. Baixa no teu celular e fica com um livro de receitas na mão. Não esquece, segue a Selecta.chocolates, segue a Mix Ingredientes e aproveita e me segue, @MariJavarez. Até a próxima live, gente!